Olá, Motolama na área! Uma das alegrias da vida é comprar uma moto nova, mas nem sempre dá para comprar uma zerada. Mas ficamos felizes mesmo com uma moto usada, desde que seja a que a gente gosta. Vamos na loja ou no dono anterior, olhamos a moto, testamos a moto, pagamos a moto, colocamos ela em cima da picape, levamos para casa e vamos lamber a moto. Verificar tudo aquilo que não reparamos na moto quando estava na loja ou quando estava na casa do dono anterior. Quando a moto não é zero, é nessa hora que normalmente temos algumas decepções. Uma corrente que está mais gasta do que imaginavam, um vazamentozinho aqui, outro ali, mas a não ser que seja um problemão, nada supera a alegria de uma moto nova. E é aqui que vamos começar a futucar o brinquedo novo. Futucar que eu falo é ajustar as coisas para ficar do nosso jeito. Hoje vamos falar de como ajustar a moto para você. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de Rally Enduro e nas horas vagas editor do Motolama. A grande novidade do momento, apesar que o momento já passou e foi 2021, mas está valendo, é a nova corrente que foi inventada. Essa nova corrente dispensa lubrificação e regulagens constantes. Mas qual é a mágica? Essa corrente tem elos, pinos e roletes revestidos de carbono tetraedricamente amorfo, também chamado de TAC. Pelo que entendi, e me corrijam os especialistas se eu estiver errado, é o diamante industrial. Não dá para fazer um anel de noivado com ele. O problema das correntes tradicionais é o seguinte: olha só como é uma corrente desmontada. O desgaste acontece nas buchas, aqui. A lubrificação existe para diminuir o desgaste dos pinos. E o lubrificante teria que ficar no lugar por conta dos O-rings, que vedam a entrada de sujeira no conjunto pino e bucha, e também impede que a lubrificação saia. Repare que com o desgaste do pino, a corrente fica folgada. A novidade veio por conta da BMW, que anda ralando com suas transmissões por cardan, ou eixo de transmissão. E lançou uma corrente que os O-rings são em formato de X, melhorando a vedação e mantendo a lubrificação de fábrica dentro dos pinos, e que segura por mais tempo. Mas a Regina, fabricante de corrente, deu outro passo além. A corrente deles não requer lubrificação externa nem ajustes. Os caras conseguiram simplesmente reduzir o atrito. Na realidade, eles conseguiram reduzir o desgaste causado por esse atrito usando esse tal desse diamante industrial, o carbono tetraedricamente. O ponto alto disso tudo é que a coroa e o pinhão podem ser os originais. Só se recomenda que quando colocar essa corrente, coloque um kit novo, né? Na Europa, essa corrente está saindo por 97 €. Vamos ver como e por quanto isso vai chegar aqui. Se é que chega. Mais uma novela para nós acompanharmos. Mas uma coisa é certa, só quem está inscrito no canal vai saber o capítulo seguinte dessa novela. E continue dando os likes para o YouTube saber que vocês estão gostando do vídeo e distribuir esse vídeo para mais pessoas. Isso depende de você. Dá uma força lá. Mas então, você comprou uma moto e a moto não está ajustada para você. Claro, quando você entra no carro, a primeira coisa que você faz é ajustar o banco para a posição ideal para você. Pois é, na moto também tem certos ajustes que você deve fazer para a moto ficar confortável para você. Ter a moto ajustada para você faz toda uma diferença na hora do seu passeio, em termos de conforto e qualidade de pilotagem. Vamos ver isso. Apesar de mostrar esses detalhes numa moto com mais de 30 anos, vou falar mais de moto nova, 0 km. Mas tudo que vou comentar aqui também é verdade para motos usadas. Motos de aventura, quando saem de fábrica, elas saem ajustadas para um uso predominante de rua. E ainda elas são ajustadas para um cara de tamanho médio que vai andar na rua. Mas você que faz uns passeios mais off-road, tem que fazer algumas coisinhas para chamar a sua moto de sua. Mas vamos fazer isso, vamos lá fora para ver. Pelo fato de quando fazemos passeios off-road, usamos botas mais parrudas, tipo assim, a regulagem do pedal de marcha tem que ficar mais para baixo do que a posição que vem de fábrica, que é uma posição mais aqui embaixo. O ideal dele é que ele fique alinhado com a pedaleira. Por que isso? Porque como a bota de trilha, ou a bota mais parruda, como a gente chama, ela é mais grossa na frente, ela requer
que o pedal fique mais baixo, para poder você não ter que forçar muito o pé, para poder encaixar debaixo do pedal. Então o que fazer? Se for uma moto só para uso em trilha, eu recomendo que o pedal fique até um pouco mais alto do que a posição da pedaleira, de forma que você consiga enfiar facilmente o pé por debaixo. E por cima, para trocar de macho para baixo, é só bater o pé em cima do pedal. Mas como muitos usam a mesma moto para fazer passeio e para andar na rua, o ideal é que você chegue no meio termo de altura. O ideal disso é a altura paralela à altura da pedaleira, de forma que a bota não tem que cavucar muito para baixo. O certo mesmo é você chegar num ponto de regulagem e experimentando, põe um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, até chegar na posição certa que atenda tanto no uso urbano quanto no uso off-road. Para quem não domina a arte de regular o pedal, a operação é simples. Basta uma chave 10 aqui embaixo desse pedal todo sujo e soltar o pedal que ele sai. Aí você regula ele, põe um pouquinho para cima, encaixa de novo e aperta o parafuso e experimenta. Não esquece de apertar depois, porque se esse trem soltar no meio da trilha, é um trabalho danado para arrumar. Do outro lado, no pedal de freio, é a mesma coisa, só que muito difícil você encontrar uma regulagem para pedal de freio. Normalmente ele vem em uma posição fixa. O máximo que você pode fazer é regular no borrinho para que ele acione o freio mais embaixo, mas ainda assim ele fica para cima. O ideal de você baixar o pedal é para você não ficar com o pé encostando no freio e desgastando sua pastilha desnecessariamente. Outro ajuste importante é a posição do guidão. Originalmente, o guidão sai de fábrica de forma que você consiga guiar numa posição agradável, com o cotovelo levemente dobrado, os pulsos retos, os ombros em pé direitinho, o guidão com uma leve inclinação para baixo, de forma que o pulso fica numa posição bem natural. O problema aqui é que quando vamos para o off-road, o pulso tende a ficar numa posição natural, por causa da posição da manete do guidão. Aí o pulso fica numa posição forçada e o ombro fica para frente do guidão. Lembra de apertar o joelho contra o tanque? O ombro fica muito para frente. Isso desequilibra um pouco a moto. O certo é regular o guidão um pouco para frente. Basta afrouxar esses parafusos aqui, normalmente 2 já basta, mas são 4, e rodar o guidão para frente. Basta rodar o suficiente para que os pulsos fiquem numa posição confortável e seus ombros não fiquem para frente do guidão. Obviamente que com essa modificação, talvez o guidão fique um pouco para frente. O ideal é chegar no meio termo, que seja tanto confortável em pé quanto sentado, e seja uma posição o mais natural possível. Mais uma vez, lembro, não esqueça de apertar os parafusos quando acabar de regular. Se deixar frouxo, o tombo é certo. O passo seguinte é acertar a posição das manetes. Sempre chamei de a manete, mas fui fuçar no dicionário e descobri que é o manete. Mas como desde criança pequenininha, lá em Barbacena, que eu falo a manete, depois de velho eu não vou trocar. Então, para todos os efeitos, é a manete. Como você mexeu e provavelmente regulou o guidão para cima, é bem possível que as manetes tenham ficado apontando para baixo. O ideal é que, segurando o guidão na posição natural, os dedos esticados fiquem por cima da manete. Nem para cima, nem para baixo. Assim. Mas aqui, novamente, tem que ter o meio termo. Nem tão forçado para baixo, nem tão forçado para cima. Se ficar muito alto, quando você ficar em pé, o pulso vai ficar forçando assim, vai ficar uma posição muito não natural. E por outro lado, sentado com a manete muito para baixo, você vai ter que forçar aqui para poder funcionar direito. Então o ideal é chegar no meio termo. Outra coisa que parece meio besta é a regulagem da folga das manetes. E isso vale tanto para a embreagem quanto para o freio. Como já sabem, a forma correta de segurar o guidão, se não sabe, deveriam saber, é com 2 dedos. Muita literatura fala de segurar com um dedo só. Mas olha, em 40 anos de andando de moto, eu já tentei e não consegui. O bom é ficar com 2 dedos mesmo. Você consegue ter uma força suficiente na manete e consegue ainda agarrar o guidão firmemente. Para se passar numa pedra, numa vala ou num buraco, o saculejo não tirar o guidão da sua mão. Mas o nosso assunto é a regulagem da manete. Para começar, no caso da manete, o ideal é que tenha uma pequena folga no início do curso. E essa pequena folga, de forma que quando você trouxer ela toda, ela vai encostar no seu dedo aqui que está preso no guidão. Do lado do freio, a mesma coisa. A posição tem que ser tal que você consiga, com 2 dedos, acionar o freio totalmente.
Com relação ao punho do acelerador, existem algumas controvérsias. Alguns gostam de folga quase zero. Eu acho que não, eu acho que tem um pouquinho de folga. Até porque quando você estiver andando e atingir um buraco, que a moto dê aquela sacoleja assim, você não acelere ela sem querer. Então com um pouquinho de folga você consegue ter esse jogozinho para poder andar com mais folga. Aí é questão de opinião. Mas para quem não sabe regular o guidão, tirar esta folga daqui, é só regular esses dois parafusos aqui, que você tira essa folga e zera. O ideal é você virar o guidão para um lado e para o outro depois de regular, para saber se essa folga ficou certa, ou seja, se tem uma folga, porque se estiver muito justo e você virar o guidão de um lado ou de outro e a moto acelerar um pouco, é porque o cabo do acelerador tá puxando. Então aumenta a folga. E outra coisa, para ficar mais macio, veja se os cabos estão passando certo por baixo do tanque, se não estão esbarrando em nada, se não estão forçados. Isso vale para todos os cabos, tanto de embreagem, de freio, para quem tem freio mecânico, e para o acelerador. Tudo que mencionei aqui é para o piloto médio. Muita gente nunca se preocupou com esse detalhezinho de regulagem específica para você. Mas como cada um tem uma conformação do corpo diferente, o ideal é você mexer nessa regulagem até chegar no ponto ideal para você. No final de tudo, o seu passeio vai ser menos desgastante e mais prazeroso. Se você nunca fez isso antes, convém fazer uma marquinha com lápis para saber onde é que a posição estava originalmente, para você poder voltar para ela. Mas você deve fazer isso antes de futucar a moto toda. Mas se nada disso resolver os seus confortos e você tem mais de 1,80 m, considere a compra de um guidão mais alto ou de um elevador de guidão que eles chamam de riser, que vende também no mercado livre ou não, além de bancos mais altos, que facilitam sua posição e não dobra tanto sua perna para não ficar parecendo um urso de circo sentado na moto. E por outro lado, se a moto for muito alta para você, mexa na suspensão, afrouxe as molas, deixa a moto mais baixa, regula aqui na frente para ficar mais baixo, ou então troca a mola e põe uma mola mais baixa. Tenho certeza que você fazendo essas modificações na sua moto, o seu passeio vai ficar mais agradável, sua moto vai ficar mais confortável, sua tocada vai melhorar porque vai ficar tudo mais específico para você. Depois que você fizer esses ajustes todos, me contem, me diz se ficou bom e se não valeu a pena, certo? Um abraço, até semana que vem, fui! Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as